Amados, abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 8. Juízes, capítulo de número 9, versículo 8. A gente vai ler até o 15. Aleluia. Glórias a Jesus. Juízes, capítulo 9, do 8 até o 15. Eu vou estar acompanhando aqui na tela, na Almeida Corrigida e Fiel. A versão que a Briane está colocando ali na tela é Almeida Corrigida Fiel. Se é fiel, você pode confiar, né? Vamos lá, Juízes, capítulo de número 9, do 8 ao 15. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. E disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu minha gordura, que Deus, ou meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu gosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Diga misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Deus, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E queremos, como já tem sido dito aqui desde o início desse culto, declarar, Espírito Santo, que tu tens liberdade nesse lugar. Fique à vontade no nosso meio e ministra a tua igreja o que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Tema da mensagem de hoje: que tipo de árvore eu sou? Diga para o seu irmão: que tipo de árvore você é? Diga para ele: que tipo de árvore você é? Será que você é uma oliveira? Será que você é uma figueira? Ou quem sabe você é uma videira? Ou quem sabe ainda você é um espinheiro? Que tipo de árvore eu sou? Esse Deus é muito engraçado, né? Que tipo de árvore eu sou? Amados, essa parábola é uma parábola chamada na Bíblia de a parábola de Jotão. E nessa parábola é dado oportunidade para algumas árvores governar, reinar. E todas que tiveram a oportunidade de reinar, de governar, se recusaram. E porque se recusaram a governar, a palavra de Deus diz que as próprias árvores decidiram eleger um espinheiro para governar sobre elas. E o pior, pasmem os senhores e senhoras, o espinheiro aceitou. Só que ela aceitou e disse: vocês querem? Ok. Mas
vai sair fogo de mim e vai consumir os cedros do Líbano. Por incrível que pareça, a história se repete ao longo dos anos. E porque a palavra de Deus diz, em Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, ímpios têm governado sobre a nação, ímpios têm governado sobre o Estado, ímpios têm governado sobre as nossas cidades. E de quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa é nossa que temos nos abstido da responsabilidade de governar com Cristo. Nós, como igreja, fomos criados por Deus para reinar com Cristo. E todas as vezes que nós nos omitimos da nossa responsabilidade de governo, o ímpio acaba governando. E a palavra de Deus diz em Provérbios 29:2 que quando o ímpio governa, o povo geme. E se hoje nós estamos gemendo como nação, o maior culpado somos nós, que elegemos muitas vezes governantes corruptos para reinar sobre nós. E depois a gente geme. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa palavra domínio, no hebraico, ela é a palavra radá, e no grego é a palavra cosmos kratorias, que significa exercer autoridade, governar, reinar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para governar sobre a terra, para exercer autoridade sobre os peixes, sobre os animais, para reinar. A Bíblia diz no Salmo de número 8, versículo de número 6. Salmo de número 8, versículo de número 6. Fazes com que ele tenha, o homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nesse Salmo de número 8, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 4, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, contudo um pouco menor do que Deus, ou menor do que Elohim. Versículo 5. Tem algumas versões que aparece a palavra anjos, né? Mas no original a tradução mais aceita é a palavra Elohim, que é Deus no plural. Então, contudo um pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra nos coroaste. Então, amados, Deus nos fez com a mesma matéria-prima dele. Deus nos fez com o mesmo DNA dele. Criou o homem para exercer autoridade sobre a terra, governo sobre a terra. Mas o pecado nos deformou. O pecado nos deixou nus. E o pecado roubou a autoridade do homem. Todas as vezes que você vê um crente sem autoridade, é um crente que está em pecado. Quando nós pecamos, nós perdemos a autoridade. Nós nos sentimos sem autoridade. Porque o pecado rouba a autoridade do homem. Por isso a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Por que Deus quer que eu seja santo? Porque Ele quer devolver a autoridade para a igreja. Mas Ele não pode devolver a autoridade se eu e você não decidir ser santo. Ser santo é uma decisão. Todos os dias os teus filhos na carne vão bater na tua porta.
Todos os dias o diabo vai vir, o tentador, ele vai vir te espetar, ele vai vir te alfinetar, ele vai vir de alguma maneira te levar ao pecado. Você lembra quando Jesus estava para começar o seu ministério? O ministério de Jesus não começou após o batismo de João, ali no Rio Jordão. O ministério de Jesus começou após os 40 dias de deserto. Depois que Jesus foi batizado por João, ali no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito, Mateus capítulo 4, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Primeira prova, a prova do pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O diabo ele sempre vai tentar você no teu ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Jesus? 40 dias em jejum no deserto. Fome. Mas Jesus não cedeu ao inimigo. Ele disse, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aleluia. Mas o diabo, ele não desiste fácil. Ele levou Jesus até o pináculo do templo e disse, ó, está escrito lá no Salmo de número 91, né? Sabe até o Salmo 91 de cor, irmão, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Você acha que o diabo desistiu? Parou? A Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um alto monte. Um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Jesus nasceu com o DNA do Pai. Ele nasceu decidido. Eu sou santo, sempre fui santo e permanecerei santo. Agora, desde que Adão e Eva caíram lá naquele jardim, todos os dias nós temos que decidir ser santo. Porque todos os dias o diabo vai tentar nos derrubar. Porque ele sabe que o pecado rouba a nossa autoridade. E um crente sem autoridade é um crente frágil. Lembram que as pessoas diziam de Jesus? Ele fala como quem tem autoridade. Jesus ele não falava como os escribas e fariseus. O discurso dele não era um discurso comum, porque ele era alguém que tinha autoridade. Eu fico imaginando aquela cena, né? Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, aqueles camaradas conhecedor da lei, né? Todo mundo com aquelas pedras na mão, prontinho ali para tacar pedra na mulher. Eles queriam cumprir a lei, né? E a lei dizia que se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Naquela época, irmã Indianara, não tinha televisão, também não tinha YouTube, também não tinha, né, Snapchat, não tinha, né, Netflix, não tinha telecine, não tinha cinema. Então, a diversão daquela época, quando alguém era pego em flagrante adultério, leva para a praça, nós vamos assistir agora, ao vivo, e agora, um apedrejamento. Uhul! Mas Jesus acabou com a Netflix deles. Jesus acabou com o cineminha ao vivo deles. Jesus esperou. Eles perguntaram, né, mestre? A lei diz assim. E você? O que é que você diz, né? Jesus com aquela tranquilidade dele, escrevendo na areia, né? Bem tranquilo. Pensou, não é como a nós, né, que responde já no impulso, né? Ele pensou antes, né, de responder. Conversou com o pai. Ele deve ter dito, Senhor, o que eu falo para esse povo, essa cambada de coração de pedra que tem aí? O que eu digo para eles? Eu imagino que Deus deve ter dito assim para Jesus, né? O pai falando para o filho, diga para eles, quem não tiver pecado, atira, primeiro pecado.
E eu imagino que Jesus falou isso com autoridade. E aqueles homens foram saindo um a um. Então, amados, Deus quer devolver. Aí depois disso, Jesus disse para a mulher: agora vai, cadê os teus acusadores? Quem te condenou? Eu também não te condeno, mas agora vai e não peques mais. Amém? Não peques mais. Então, Deus quer devolver a autoridade para a sua igreja. Ele quer fazer de nós uma árvore preparada para governar. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 61, versículo de número 3, que Deus quer ordenar acerca dos tristes, né? Minha mãe estava falando aqui, o diabo quer tirar a nossa alegria, né? E Deus quer ordenar a todo aquele que está triste. Tem alguém triste aqui? Não tem mais, né? Graças a Deus nós já oramos. Mas Deus quer ordenar todos os tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus quer fazer de nós uma árvore de justiça. Deus não quer fazer de nós uma árvore covarde, como na parábola, a videira. Não, eu não posso, né? A oliveira, eu também não posso. Isso é tarefa do pastor, né? Aí a figueira, eu também não quero. Isso é tarefa do pastor Cristian, né? Deixa aí, todo mundo fugindo da sua responsabilidade, né? Ninguém quer exercer a sua responsabilidade. Hoje tem muita gente sobrecarregada na igreja de Jesus. Tem pessoas que estão fazendo tarefa de 5, de 6, de 7, porque tem árvores na igreja de Jesus que não são mais árvores de justiça, né? É uma árvore, sei lá, de outra coisa, outro tipo de árvore, que não querem botar a mão no arado, que não querem fazer a sua parte. E aí, quando um membro do corpo se recusa a fazer a sua parte, o outro membro fica sobrecarregado. É o que acontece com a igreja de Jesus hoje. Tem pessoas sobrecarregadas, tem pessoas cansadas. Por quê? Porque está fazendo tarefa de 3, de 4, de 5, enquanto tem gente sentada nesse banco que não faz nada. É a árvore que não quer reinar, não quer governar, não quer exercer autoridade. Salmo 72, versículo 8. Salmo 72, versículo 8. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Deus quer fazer você dominar, governar, reinar com Cristo, de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Deus disse para Josué: todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Deus disse: vós serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra, todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés. A nossa responsabilidade é quando você chega no lugar, aqui chegou a autoridade, aqui chegou o governante de Jesus, alguém que reina com Cristo. Apocalipse 1, versículo 6. Apocalipse 1, versículo 6 diz: Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém? Então Deus nos fez reis e sacerdotes. Pergunta, pastor Cristian, o que um rei faz? Governa. Um rei governa. Amados, o Satanás, ele conseguiu plantar uma semente do inferno na igreja, que a igreja não nasceu para governar. A igreja não pode reinar. A igreja nasceu para ser cauda, né? A minha Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, que se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, Ele vai me fazer cabeça e não cauda. Mas o Satanás, ele quer que a gente seja cola, né? Aí o ímpio governa e a igreja virou cola. O ímpio exerce domínio, opressão sobre a igreja, sobre o povo, e nós viramos tudo cola. Por quê? Porque a gente não quer ser
governador. Nós queremos ser, né? Queremos que espinheiro governe. Deixa o espinheiro governar, porque afinal de contas eu não quero fazer a minha parte. Então deixa o espinheiro governar. Quando a gente se omite, quando na hora de votar a gente usa o nosso voto da maneira errada, ou quando, melhor ainda, vamos agora para um nível espiritual um pouco maior, porque eu acredito, amados, eu, pastor Christian, que se Deus permite um governante ser eleito, um espinheiro que está no poder, não é só porque alguém foi lá e botou seu voto na urna, não. É porque aquele povo se distanciou de Deus, aquele povo se afastou do Deus vivo, aquele povo botou a esperança em homens, esqueceu que os meus olhos têm que estar no Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aquele povo esqueceu que a esperança não está no homem, a esperança está no Deus que criou toda a terra. E porque aquele povo fez do homem um ídolo, colocou esperança no homem, tirou os olhos de Deus, aí o próprio Deus permite que o ser humano vá lá e vota no espinheiro. Mas é Deus que permitiu. Por que Deus permitiu? Porque o povo se distanciou de Deus, porque o povo colocou expectativa no homem, porque o povo idolatrou o homem. E Deus disse: a minha glória não dividirei com ninguém, e muito menos com imagem de estrutura. Deus não divide glória com ninguém, seja do partido A, B, C, D, seja de esquerda, de direita, de centro. Deus não divide a glória dele com o homem. Então eu posso até querer que alguém do partido A, B, C ou D seja eleito para prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente, mas a minha esperança não está no homem. Bota para nós ali, Salmo de número 118, versículo 8, deixa eu conferir aqui. É o meio da Bíblia, tá? Para quem não sabia onde é que está o meio da Bíblia, eu aprendi isso com um apóstolo chamado Nelson Curaiola. Eu e minha mãe fomos participar lá em São Bento do Sul de um café de pastores, há muitos anos atrás. E esse apóstolo lá de Tocantins, de Palmas, estava ministrando. E eu estava bem no comecinho do meu ministério, devia ser lá pelo ano de 2006. E quando terminou a ministração dele, ele pregou sobre aqueles 4 leprosos que salvaram a cidade, lembra, mãe? Ele pregou, 4 leprosos salvaram a cidade. Aí ele disse: ó, você pastor, você título de pastor, de apóstolo, sabe o que você é? Você não é apóstolo nem pastor, você é não, você é um leproso. Nós somos leprosos. Não, mas eu estou falando lá do dia do nosso canal que ele falou. Nós somos leprosos, que acha que a gente é alguma coisa, apóstolo, pastor, profeta. Não, tu é leproso. Nós somos leprosos. Eu acho que foi a palavra que a irmã Gato pregou aqui. Não, isso aqui é outra coisa, nem cheguei. Não, os 4 leprosos que salvaram. Ah, ela pregou aqui essa palavra? Não lembro. Pregou? Pregou lá. É, eu já preguei lá na célula. Pregou, né? Eu preguei lá na célula na casa do irmão Nunes essa palavra. Pregou aqui. Mas enfim, quando terminou tudo, eu fui conversar com o apóstolo e eu pedi para ele: apóstolo, me dá um conselho para um pastor novo que está começando o ministério. Ele disse assim para mim: abre no meio da Bíblia. O meio da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. E lá diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então a nossa confiança, não que a gente não possa confiar no homem, mas a nossa confiança maior tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Quantos estão entendendo? Amém. Porque se eu colocar toda a minha expectativa no homem, eu posso estar idolatrando o homem. E idolatria é pecado, e pecado grave. E quando um povo se torna idólatra, Deus deixa o espinheiro governar. O espinheiro reina. Isaías 14, versículo 4.
Isaías 14, versículo 4, que falando da Babilônia. Isaías 14, do 4 até o 6. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada? Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Olha só, aqui esse texto falando da Babilônia, fala que o governo dominava sobre as nações com ira. O ímpio domina com ira. O ímpio governa com ira. O ímpio não governa como Deus quer que a igreja governe. O ímpio governa com ira. O ímpio governa com opressão. O ímpio governa com tirania. Porque é ímpio. E se a igreja não se posicionar e tomar o lugar que é dela, nós vamos ter que se submeter ao governo do espinheiro. A palavra de Deus diz em Mateus 28, 18: Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho demandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Sabe o que aconteceu aqui? Quando Jesus ressuscitou, ele disse: olha, todo poder e autoridade me foi dado. Agora eu reparto da minha autoridade com você, igreja. Então agora eu divido a minha autoridade com você, eu divido a minha glória com vocês, eu divido o meu poder com vocês. Mas não é para essa glória, esse poder, essa autoridade, não é para me bater no peito, pastor Alice, e dizer: olha como eu estou cheio de glória, olha como eu sou poderoso, olha como eu tenho autoridade. Não, essa autoridade, esse poder é para que eu vou e faça discípulos. Amém. Porque é isso que a igreja está aqui na terra, é para isso. Para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ganhar, consolidar, discipular e enviar, para que esses que estão sendo enviados façam mais discípulos, que ganhem, que consolidem, que discipulem e que enviem. Simples assim. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Agora tem uma coisa. Diga assim para o seu irmão: só que tem um detalhe. Esse governo não é de qualquer maneira. É do jeito certo. Agora diga assim: pastor Christian, qual é o jeito certo de governar? Qual é o jeito certo de liderar? Qual é o jeito certo de exercer a autoridade? Gostei das perguntas. Põe na tela para nós, Briane, Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando os seus discípulos, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vocês, diga assim comigo: mas entre nós, não será assim. Antes, qualquer que entre vocês quiser ser grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Então diga assim, põe a mão no peito e diga assim: eu nasci para governar, servindo. Aleluia, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.
Essa semana o Luciano Hang, né, diretor, dono, presidente da Havan, né, que é uma das lojas, né, que se tornou conhecido no Brasil inteiro, e que é aqui da cidade vizinha, né, cidade de Brusque, onde eu nasci, né. O Luciano Hang postou uma imagem no Instagram dele, que é uma imagem que eu já postei no meu Instagram também. O líder que nós aprendemos na faculdade, eu sou formado em administração de empresas, né? O famoso chefe é aquele que ele vai atrás assim mandando, né? Mandando o seu subordinado, né? O seu funcionário, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E ele só manda, né? Só manda. Mas o líder, no padrão de Jesus, ele é servo de todos. Ele não manda, ele comanda. Qual que é a diferença de mandar e comandar? Quem comanda faz junto. Então, o modelo de Jesus é fazer junto. O maior de todos, Jesus, o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tomou a forma de homem e se fez servo de todos. Esse é o modelo de Jesus. Governar servindo. Governar em favor do povo, em favor dos irmãos. Nós somos chamados para ser árvores que curam através dos seus frutos e folhas. Coloca aí Ezequiel 47:12. Já estamos indo para o final, tá? Mais uns 5 minutinhos a gente encerra. Ezequiel 47:12. E junto ao rio, a sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Põe a mão no peito e diga assim: eu sou uma árvore de justiça, e eu nasci para produzir muitos frutos, e através dos meus frutos pessoas serão alimentadas e pessoas serão curadas, porque o meu fruto servirá de comida e a minha folha servirá de remédio. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Somos chamados para dar fruto em todo o tempo. Apocalipse 22, versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Olha o 12 aí, ó. Dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. A árvore da vida, que foi impedida de se alimentar, Adão e Eva, lembra? Lá no início de tudo? Lá no céu, na Nova Jerusalém, você vai ter acesso a ela. Só que essa árvore da vida, ela é o padrão de Deus. E eu creio, amados, que à medida que Jesus vai restaurando a sua igreja, porque Ele quer restaurar a sua igreja. Essa igreja aqui se chama Igreja Batista Restaurando o Amor. Nós acreditamos na restauração de todas as coisas, conforme está lá no livro de Atos. E Deus quer restaurar a igreja para ter esse padrão. Hoje, muitos de nós, quando vem o dia mau, quando vem a estação da seca, quando vem a estação do deserto, quando vem o inverno, a gente para de dar fruto. A gente só dá fruto no tempo bom. Né, irmão? No tempo bom todo mundo dá fruto. Agora, olha o que diz a Bíblia lá em Jeremias 17:7. E com esse versículo encerro. Jeremias 17:7. Bendito o homem que
que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar frutos. Você pode dar um aplauso a Deus, Jesus? Aleluia! O crente que está firmado na rocha, o crente que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, o crente que confia no Senhor, até no ano da sequidão, até no ano do estio, até no ano do coronavírus, até no ano da escassez, até no ano da dificuldade, ele não vai ter medo quando vem o calor. A sua folha vai ficar verde e ele não vai deixar de dar fruto. Amém. Aleluia, feche seus olhos. Diga para você que árvore eu sou. Que tipo de árvore eu sou? Deus nos chamou aqui nessa noite para lembrar que você é um carvalho de justiça, plantação do Senhor, eleito desde a fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, eleito desde a fundação do mundo para ser cabeça e não cauda, eleito desde a fundação do mundo para reinar com Cristo. Aleluia! Nós não chamamos para ser influenciados, nós fomos chamados para influenciar. E muitas vezes a igreja de Jesus tem se deixado influenciar pelo ímpio. Temos sido governados pelo espinheiro, por causa da nossa idolatria, por causa do nosso distanciamento do Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor. A palavra de Deus continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu vou tirar o espinheiro do poder. E Ele vai colocar a videira no poder, porque a videira representa Jesus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Jesus precisa voltar a governar a nossa nação. Jesus precisa voltar a governar a nossa vida. Nós precisamos devolver o governo para Ele. Nós aprendemos um ano inteirinho aqui que Jesus é o Rei de toda a terra. Mas nós temos impedido Jesus de reinar. Se hoje nós não temos autoridade para reinar, para governar com Cristo, é porque primeiramente nós precisamos devolver o governo a Ele. Nós precisamos devolver o governo a Ele. Porque se Ele estiver governando sobre nós, nós poderemos governar com Ele. Porque na verdade Ele vai ser o nosso cabeça. E se Ele for o nosso cabeça, nós poderemos governar. Porque na verdade quem está governando é Ele, através de nós. Nós começamos o culto dizendo: Espírito Santo, reina sobre nós. E o Espírito Santo, e o Pai, e o Filho, os três são um. Feche seus olhos. Peça para Ele nessa noite: Senhor, faça de mim um carvalho de justiça. Faça de mim, Senhor, alguém que vai governar com justiça. Alguém que não vai se omitir do seu papel. Alguém que não vai fugir da sua responsabilidade. Nós não queremos ser como Adão, que quando pecou, fugiu do Senhor, tentou se esconder do Senhor. Nós não queremos ser covardes, porque a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. O Senhor quer restaurar a autoridade da igreja. Deus nos chama para governar. Ele reparte a sua autoridade conosco, para que nós possamos ir e fazer discípulos, para que nós possamos reinar com Cristo nessa terra. E quando chegar as novas eleições, nós não vamos desperdiçar o nosso voto. Aleluia. Pai, em nome de Jesus,
Como igreja, nós nos humilhamos debaixo de tua potente mão nessa noite. E queremos devolver a ti o reino, o governo e a autoridade sobre nós como igreja. Pai, como igreja nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por colocar a nossa confiança em homens. Como igreja, nós pedimos perdão por colocar a expectativa em homens que não podem responder às nossas orações. Como igreja, nós te pedimos perdão por toda idolatria, por toda independência. Te pedimos perdão por não pedir orientação do Senhor na hora do voto. Pedimos perdão porque alguma coisa aconteceu. Se o Senhor tem permitido dias maus, governantes cruéis, é porque certamente como igreja, como teu povo, nós temos pecado contra ti. Porque a minha Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem teu consentimento. Se o Senhor tem consentido com que o ímpio exerça opressão e domínio sobre o povo, é porque certamente como igreja, como teu povo, temos pecado contra ti. Temos nos afastado do teu caminho, dos teus mandamentos, da tua lei. Temos sido covardes. Temos nos ausentado da nossa responsabilidade de governar com Cristo. O Senhor deseja que a sua igreja ocupe espaço na economia, ocupe espaço no esporte, ocupe espaço na saúde, ocupe espaço no legislativo, no executivo, no judiciário. Deus espera que a igreja reine, que a igreja governe. Mas a igreja tem sido omissa, e por isso o espinheiro reina. Oh Pai, nessa noite nós te pedimos misericórdia. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por nos omitir da nossa responsabilidade. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes permitir que tenham membros do corpo ocupando a função de 5, de 6. E muitas vezes eu tenho enterrado o meu talento, eu tenho enterrado os meus dons, mesmo sabendo que no último dia o Senhor vai dizer: servo mau e infiel, o que fizeste com os dons, com o talento que eu coloquei na tua mão. Que nós possamos nos arrepender e que nós venhamos colocar os nossos dons e talentos à disposição do Senhor. Que nós possamos reconsagrar a nossa vida a Deus e dizer: Senhor, eu não quero ser como aquela oliveira, eu não quero ser como aquela videira, eu não quero ser como aquele que diz: eu não quero, eu não vou deixar o espinheiro reinar no meu lugar, eu vou assumir a minha responsabilidade, porque está escrito que o Senhor nos fez uma árvore de justiça. O Senhor espera que nós venhamos produzir frutos, e as nossas folhas vão servir de remédio, o nosso fruto vai trazer alimento. É para isso que o Senhor nos colocou aqui. Está escrito: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, Pai do Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir a Ele toda a honra. Aleluia.